Olá, seja bem-vindo aí ao canal, né? O conteúdo de hoje eu vou deixar o link do curso completo aí na descrição, tá? Então você vai ver o conteúdo aí, vai ver as videoaulas e o conteúdo completo dessa videoaula, né? Se você quiser se aprofundar mais relacionado a esse tema, eu vou deixar o link do curso aí na descrição, onde na hora que você acessar o link aí, você vai ser direcionado lá pro site jpitsec.com, tá? Inclusive eu vou deixar na descrição aí link de alguns outros cursos que eu tenho publicado. Tem cursos relacionados à segurança ofensiva, né? São 5 cursos que eu tenho publicado, e desses 5 cursos é relacionado à segurança ofensiva, onde eu demonstro aí como procurar falha, né? Como explorar uma aplicação 100% hands-on, né? Eu demonstro aí técnicas que você pode usar para poder explorar um ambiente, né? E tem também um do curso relacionado à programação Python, onde desenvolvemos aí robô de automação, né, para poder fazer automatização de tarefas, tá? Só que antes de começar o conteúdo, queria solicitar você poder se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Deixar um like aí no vídeo também vai ajudar bastante. E se você ativar o sininho, quando eu publicar conteúdo, você recebe notificação do conteúdo que eu publicar aqui no canal, tá? Publico conteúdo 2 vezes por semana, publico um na terça e outro um vídeo na terça e outro no sábado, tá? E se você ativar a notificação, quando eu publicar, você vai receber notificação, tá? Publico conteúdo relacionado à segurança ofensiva e também relacionado à tecnologia no geral, tá bom? Fazer uma enumeração nesse website para tentar identificar todos os links que contém esse site, né? Você viu que eu interagi aqui e mostrou alguns links aqui através do diretório aqui, né? Do navegador, quando eu digitei as informações no terminal, né? E então eu quero saber, porque aqui não tem muito o que fazer, né? Aqui talvez você tenha que usar, vir ver se acha algum diretório. Pode fazer isso manualmente, ver se acha alguma coisa, né? Aqui, por exemplo, sitemap.xml. Vamos ver se ele acha alguma coisa, né? Sitemaps. Ó, aqui ele já retornou a mensagem falando, ups, não encontrado. Mas nesse não encontrado aqui, ó, já dá para mim ver aqui o site, né? Aqui esse aqui é um blog e tal. Aqui tem o ícone de login, dá pra ver que ele é um WordPress, né? Esse método de login aqui, ó. Eu vou clicar nele pra ver. Ó, já vai pro login do WordPress, ó. Uma simples análise eu já consegui descobrir, né? Sem fazer muito esforço, né? Que tá usando aí um WordPress e que tem uma página de login nesse alvo, né? Isso porque ele retornou um erro aqui do Sitemaps, né? Se não retornasse o erro, vamos ver Sitemaps para ver se existe. Sitemaps.xml também não existe, né? Então, só que antes eu vou usar aqui uma ferramenta chamada de Derby. Essa ferramenta vai varrer todos os diretórios desse site e tentar retornar aí e tentar ver aí o diretório, link desse website, né? Você poderia direcionar aqui para poder, na hora que você vai fazer um ataque, direcionar para uma word list ou usar o word list padrão aí do próprio Derby, né? Só você digitar aqui Derby, aí você pega aqui o caminho aqui, ó. Esse aqui, ó, esse link aqui, vou colar aqui, assim do jeito que tá aqui, ó. Aí ele vai no padrão. Você tá vendo que ele tá pegando o utilist do próprio Derby, né? Ele tá pegando aqui o comum, que é o intermediário, né? .txt. Tem a big, tem a pequeno também, a small, né? E ele tá pegando essa common, né? Que é a comum, né? Então aqui, ó, ele tá varrendo, tá tentando identificar alguma coisa, né? E tem que esperar ele finalizar, né? Se ele encontrar alguma coisa, ele vai retornar, né? Enquanto isso, deixa eu entrar nesse diretório aqui dessa word list, que eu vou mostrar quais são as word lists que tem nesse diretório aqui. Deixa eu abrir aqui um novo terminal aqui. Deixa eu digitar aqui cd, entrar e dar um Ctrl V para entrar nesse diretório, dá um ls aqui, ó. Você vê que tem a big, tem a common, tem aqui também a small, né? Então, esse daqui é uma word list do próprio Derby, né? Então se der um aqui, por exemplo, cat common, ó, ele vai trazer aqui muita word list, né? Palavras-chave, né? Tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Ó, perceba-se que aqui ele encontrou esse diretório aqui, ó, né? Vou tentar acessar ele para ver. Esse diretório 0 provavelmente não é nada, né? É suspeito, né? Mas vamos testar, né? Opa, tem que copiar. Aí. Ó, ele deu um ops, né? Um erro. Que é a mesma mensagem lá que eu tentei que era a hora, mas tem o diretório que é de mim, né? Esse aqui é o diretório administrativo, né? Vamos dar uma olhada nele, né? Ó, então aqui é de mim, index.html. Quando tem uma carregando, deixa eu ver se tem mais.
Retornou o código 301 para Atom. Provavelmente vai direcionar, né? Aqui ele só fica carregando, mas não carregou, né? Deixa eu copiar ele, colocar na outra página. Enquanto ele tá carregando, deixa eu ver se outro aqui, esse Atom. Eu vou deixar só uma aba só. Só esse daqui do admin e abrir uma outra aba e colocar esse do Atom. Ah, esse aqui é um arquivo de download. Vou baixar ele. Vamos ver o que contém esse arquivo. Tudo vale a pena você dar uma verificada, né? Pra ver do que se trata. Deixa eu abrir ele. Ah, apareceu aqui, ó. Esse aqui parece ser um arquivo HTML. Que tem endereço IP e tal. Mas não tem muita informação não, né? Beleza, fechar. O de mim ainda tá carregando. Deixa eu voltar lá no término. Então ele redirecionou para poder fazer download do arquivo, de um arquivo, né? Tem esse aqui de áudio, deixa eu ver o que tem aqui nesse áudio aqui. Deu erro forbidden, né? É aqui falando que não tem permissão para acessar esse servidor. Então ele também tá protegido, né? Por um, se é um arquivo RATS, um arquivo RATS, ou se tem um file aí também para poder bloquear esses acessos indevidos, né? Tem esse outro aqui de blog, deixa eu ver o blog. E tornou também a mensagem forbidden, né? Para acessar o próprio blog. Deixa eu colocar aqui HTTPS para ver se ele retorna também, né? Então, colocar algo que não existe para ver. Algo que não existe ele já dá como not found, né? Então tem que clicar aqui para ver. Usuário blogs, ele redireciona para outra página, né? Tem aqui XSS também. Deixa eu ver XSS. XSS não, CSS, né? Que é para poder fazer o estilo da página, né? Para trabalhar com o estilo do site. Também acesso negado. Tá bem protegido porque não tá nem retornando aqui as informações do servidor. Quando acessa o diretório assim, geralmente ele traz a informação. Se é um servidor Apache, qual a versão, né? Que nesse caso aqui ele nem retornou, né? Poderia fazer aqui também. Então, deixa eu cancelar isso aqui. Dá um netcat nc para ver qual que é a porta, para ver se ele retorna algumas informações do alvo. V porta 80 para ver. Deixa eu ver. Ver se você consegue informação do servidor. Deixa eu ver aqui NC. Está aqui header. Retornou o erro 400. Deixa eu ver na porta 443 para ver. Bad request, né? 80. Aqui já retornou diferente, né? Aqui eu já trouxe aqui o código 200, né? Que foi acessei e trouxe aqui que ele é um servidor Apache, né? Lembra quando a gente tentou acessar o diretório aqui, que eu falei que talvez ele poderia trazer o diretório quando você tenta acessar assim, se não tiver mal configurado. Então aqui, ó, ele retornou um Apache. Trouxe aqui o X-Frame Options, né? Trouxe que é esse daqui, né? Tá protegido por esse aqui, Same Origin, né? E deixa eu ver mais o que tem aqui. O tipo, né? Que ele é um TXT HTML. Na verdade o site é um HTML, né? E trouxe essa versão aqui de PageSpeed, né? Eu posso tentar ver também os métodos. Deixa eu ver aqui se ver qual que é o método desse servidor. Options. Vou colocar o nome qualquer aqui. HTTP.0. Trouxe muita informação. Aqui, ó, ele trouxe também a versão. Trouxe que era uma Apache, né? Que deu mensagem aqui não encontrado, mas trouxe que era uma Apache. E trouxe também a versão da tecnologia. Você sabe que está rodando um PHP e essa é a versão do PHP 5.5.29, né? Dá até para ver se tem vulnerabilidade para esse PHP, né? Então isso aqui já é informação importante, né? A gente sabe que o servidor tem um Apache rodando, né? Posso até abrir aqui um novo terminal aqui e colocar essas informações, né? Deixa eu abrir aqui um novo aqui. Digitar aqui sudo gedit. Eu vou colocar dentro desse arquivo aqui gedit, né? Só para mim deixar isso aqui caso eu precise depois, né? Que eu vou pegar essa informação aqui, ó. Isso aqui é importante. Para baixo aqui nem tanto, né? Porque eu já estou navegando no site. Eu vou deixar aqui, ó. Posso salvar isso aqui, ó. Vou salvar aqui na pasta desktop. Vou colocar o nome desse CTF info
TF e salvar, né? Então se eu minimizar aqui, ó, minimizar tudo aqui, deixa eu ver se ele tá aqui, ó, cadê? Puxa, salvou não? Salvar como? Tinha que ser dentro da parte user. Agora sim, vamos CTF, salvar, e agora sim vai estar lá, né? Aqui, ó, se eu abrir esse arquivo, vai estar aqui, beleza. Só para deixar ele salvo mesmo. Posso fechar isso aqui. Deixa eu voltar aqui no Options. Get. Método get ele aceita, né? Bom, beleza. Deixa eu voltar aqui novamente. Aqui ele retornou N informações. O admin aqui não abriu até agora. Então vou deixar ele para ver se ele abre. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem aqui o dashboard. Esse dashboard aqui ele retornou 302. Então acho que não vai abrir. Apesar que abriu. Ele foi aqui pro painel admin, ó. Painel de login, né? Esse aqui é importante, né? Porque esse aqui a gente vai fazer um teste para tentar logar aqui, ó. Digitar aqui Josué. Não logou. Ó, mas você já vê que ele já retornou uma falha aqui. Que esse erro é uma falha, né? Eu considero como se fosse uma falha, porque ele retornou como username inválido, né? Ele não tem que retornar isso. Se ele retornou esse username inválido, eu posso tentar fazer um ataque de força bruta para ver se eu consigo identificar o usuário, né? Quando ele parar de retornar um erro, é porque o usuário foi encontrado, né? Então, depois a gente vai fazer um ataque de força bruta nessa parte de login, né? Da WP admin. Então, beleza. Eu posso colocar aqui na informação também. Posso colocar ele aqui, ó, porque ele é importante também. Oxi, não consigo editar, não é? Deixa eu ver se eu consigo editar por aqui, né? Por aqui eu consigo, né? Deixa eu colocar a informação aqui dessa configuração que eu fiz que perdeu a permissão, né? Ctrl X, Y, salvar, dá um enter, salvar, dá um cat aqui, info. Beleza, isso aqui é importante, depois eu vou voltar nesse, né? Então, continuando analisando lá o alvo, isso aqui eu já tinha visto. Aqui o dashboard eu já vi, FICO. Esse dashboard aqui, ó, na realidade, ele redirecionou para um outro endereço, né? A gente vê esse endereço, ele não foi para esse endereço que deu 302. Ele redirecionou para o endereço da WP-login, né? Caramba, cancelei. Mas esse aqui eu acho que já dá pra gente ver, né? Vou deixar ele cancelado aqui. Esse daqui, ó, eu não vou entrar muito detalhe em um por um não, mas vou ver alguns aqui, que é o PHP. Esse aqui vai dar 403, né? Certeza. Vai dar forbid, né? Ah, não deu não. Ele tava falando aqui, ó, acessível usando localhost com hostname, né? Esse aqui tem a intro. Deixa eu dar uma ficar essa intro aqui. E tem esse outro aqui, ó, readme, para ver sobre, né? Vai que tem alguma coisa importante, informação, versão, tecnologia. Ó, esse áudio aqui tinha algum áudio aqui, ó. Beleza. Esse readme aqui também. Deixa eu ver, .txt. Geralmente o readme é .txt, né? Não, ele tá aqui, mas não tá acessível. Tem esse robots.txt, esse robots.txt. O pessoal usa bastante ele no site para poder verificar, para poder o robô não ler determinado endereço e link. Talvez esse é importante, talvez o cara fez o website e falou assim, eu não quero que o Google indexe esse determinado endereço aqui, essa página de mim, né? E ele coloca nesse robô TXT pro Google não indexar. Aí que tá a charada, né? Aí que tá a falha de segurança, né? Porque o cara vai tentar acessar esse arquivo e ver o que ele tá falando para indexar, que é tão importante assim, vai tentar acessar por ele para ver o que tem lá, né? Deixa eu ir no XML aqui primeiro, para depois ir no outro, né? Esse sitemap aqui, ó, que eu queria dar uma verificada para ver se tinha alguma coisa. Aqui ele no root element found, né? Não encontrou elemento root, mas acessou o endereço aqui. Meio estranho, né? Aquela hora eu tinha colocado, mas não sei o que não foi. Eu acho que eu esqueci de colocar o E aqui, ó.
sitemap. Eu coloquei sem um E, né? Beleza, então agora esse outro aqui, ó, tem dois, né? Esse no TXT e o sem TXT. Vou dar uma verificada. Deixa eu abrir na nova página. Ó, perceba-se. É aquilo que eu tinha comentado, né? Ele tá falando pro user aí, gente, pra ele não indexar esse arquivo aqui, esse endereço aqui e esse endereço aqui, né? Ó, pra esse daqui eu já tenho